Salve, guerreiros! Vamos lá, meu nome é Daiane e serei responsável pela resolução de questões. Sim, Estatuto da Igualdade Racial pela Lei 12.288 de 2010. Lembrando, esse concurso de vocês, MPU, Essença, sabemos, já está publicado o edital, estamos aqui com a resolução de questões. Vocês já tiveram essa aula, teoria, pelo professor, que não pôde ministrar essas questões, não tem problema, né? Estamos aqui, na verdade, eu sempre digo o seguinte, quando você já está nessa fase de questões, você já tem o conhecimento teórico, né? E aqui é uma parte de revisar e, por que não, também testar os seus conhecimentos, tá? Importantíssimo. Conhecemos o órgão, conhecemos essa banca sensacional que eu ainda gosto carinhosamente de chamar de CESP, eu prefiro, a gente já se acostumou a chamar de CESP, de CEPRASP, nada, eu quero chamar de CESP, tá? Também lembrando, gente, que, obviamente eu trouxe questões da CESP, sim, trouxe questões da CESP para vocês, mas eu trouxe de outras bancas. E aí nós temos que analisar também uma questão de tendência, né? Como que está sendo questionado essa temática? Antes de adentrarmos as questões, eu gosto de reiterar o artigo 1º da lei, porque ele traz conceitos que, aliás, eu verifiquei que, inclusive, esse ano, foram replicados em algumas questões quando tratou dessa matéria. Vamos lá, gente? Então, só para dirimir qualquer dúvida, tá? Então, o artigo 1º traz o seguinte: discriminação racial ou étnica racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Desigualdade racial. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude da raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Desigualdade de gênero e raça, assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. População negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas conforme o quesito de cor usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Políticas públicas e ações afirmativas. Reitero, é importante, eu tenho visto que tem sido tendência em banca truncar informações acerca dessas questões trazidas aqui. Tudo bem? Inclusive, vocês vão acompanhar aqui comigo, nesse encontro, o que eu estou falando. Eu não sou louca, tá? Não sou louca. Então, vamos lá visualizar a primeira questão efetivada esse ano pela banca FCC para o cargo de defensor público. Lembrando, eu sei que a FCC não é a banca de vocês, mas dá para a gente aproveitar bastante o conteúdo. Tudo bem? Vamos lá. O Estatuto da Igualdade Racial prevê, letra A, o reconhecimento da capoeira como manifestação cultural regional. Gente, eu vou colocar o dispositivo legal aqui e aí vocês já vão acompanhar comigo, certo? Então, vejam lá, essa informação está errada. E aqui a gente tem uma combinação de informações da nossa Constituição Federal e informação do próprio Estatuto, aqui nomeado como Estatuto da Igualdade Racial, artigo 20 e artigo 216 da Constituição Federal. Então, gente, olha a justificativa que nós temos aqui em razão dessa informação, tá? Primeiro, gente, que a manifestação de capoeira não é cultura regional, é nacional, tá? Primeira informação. Então, regional ali já deixou um pouco que, né? E se a gente for falar de região, qual é a região do Brasil que a gente reconhece a capoeira como manifestação cultural? Então, uma manifestação cultural é reconhecida de forma nacional. Olha que diz o Constituinte quando falamos, trazemos essa informação, artigo 216. É que eu estava com a lei aqui, não estava com a Constituição Federal, me perdoa, tá?
Então, olha o que diz o 216. Nossa, tem muita coisa aqui para frente ainda. 216, agora pode ser um monte, né, para variar. 216, caríssimos, olha lá. Estamos na seção da cultura, 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade e à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui forma de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, conjuntos urbanos, entre outros, tá? E aí, nós vamos voltar à legislação, a lei que trata do Estatuto da Igualdade Racial, para reiterar essa informação no artigo 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação de identidade cultural brasileira, conforme descrito na Constituição Federal em seu artigo 216. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Então, só para reiterar o erro da letra A. Vejamos a letra B. A inclusão dos quilombolas nos usos e costumes, tradições e manifestos próprios do local onde desejam se instalar, fora de suas comunidades, de modo a diminuir as diferenças culturais. Primeiro, que truncaram informação, né? Esquartejaram aqui o dispositivo legal, que, aliás, vamos trazer aqui, artigo 18. Gente, massacrou com o português, né? Pelo amor, olha o que diz o artigo 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Pronto. Pronto, gente. Né? E aqui é péssimo, né? Se instalar fora das comunidades. Não. Eles têm o direito à preservação dos documentos, etc., inclusive também acompanhando a Constituição Federal, portanto, assertiva errada. Letra C. Que a desigualdade de gênero e raça é a assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e demais segmentos sociais. Essa informação está correta, conforme o dispositivo do artigo 1º, parágrafo único, inciso 3. Que, aliás, são aqueles conceitos, né, que eu falei para vocês, extremamente importante, que nós lemos lá no artigo 1º, tá? Letra D. Como ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotadas pelo Estado para a correção das desigualdades raciais, excluindo desse conceito legal as ações de iniciativa privada. Essa informação está errada, gente, porque é inclusive o privado. Está lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 6. Inclui a iniciativa privada, e eu vou voltar aqui só para reiterar essa informação para vocês. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais. Entenderam? Então, marota ali, aliás, a FCC está bem com essa pegada, né? De fazer essa marotagem, de truncar informações. Aí você fala, professora, mas a CESP não é assim. Eu sei que não, mas serve aí até para um feedback de informações para vocês, tá? Por isso que é importante a gente estudar questões de múltipla escolha também. Por fim, a letra E. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e cultural do país, por meio de estímulos de iniciativas de promoção, preservando a igualdade no acesso a recursos públicos, está errada. Por quê? Inclusive, mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade, não é igualdade, prioridade ao acesso aos recursos. Essa informação está lá no artigo 4º, inciso 6º. De novo, é sofrível esse tipo de questão, eu entendo perfeitamente. Lembrando, né, gente, a resolução de questões aqui numa prova não é para te desestabilizar, não. Muito pelo contrário, é para te deixar preparado para o ambiente de prova. Sei, tenho ciência absoluta que a prova de vocês não é efetivada pela banca FCC, mas aí já dá para vocês se antenarem um pouquinho sobre a temática tratada aqui. Então, vamos agora na CESP. Olha só, efetivada lá para a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul,
cargo auditor do Estado. Instituído pelo Estatuto Nacional de Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, chamado de SINAPIR, tem por objetivo. Ali no finalzinho da assertiva, eu trouxe uma colinha para vocês, tá? Em que cada órgão tem a sua respectiva competência. Então, antes de adentrarmos a múltipla escolha ali da CESP, eu só vou trazer ali um pouquinho, né, o parâmetro de cada órgão. Então, vejam, o Conselho Deliberativo de Fundo Amparo ao Trabalhador é a inclusão do trabalhador negro ao mercado de trabalho. O Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial contém metas, princípios e diretrizes para a implementação da política nacional. Já o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, promove a igualdade étnica e ao combate de desigualdades, formula políticas, descentraliza as ações afirmativas, articula planos e garante a eficácia dos meios e instrumentos. Então, aqui, né, na nossa sequência, nós já sabemos qual que é a correta, ok? Mas temos que entender os erros das demais, melhor falando. Então, a correta aqui, caríssimos, é a letra C, tá? A justificativa vocês vão encontrar lá no artigo 48, inciso 3º, certo? Mas vamos lá. Então, agora vamos começar ali pela exclusão. Quando a gente trabalha em prova de múltipla escolha, que eu sei não é o seu caso, a gente trabalha por exclusão. Certo ou errado? Tudo bem. Vamos analisar item a item. Letra A. Iniciar a ação. Então, a questão, na verdade, está perguntando, né, o objetivo, está questionando o objetivo desse Sistema Nacional, do SINAPIR. Então, sabemos que não é. O objetivo é iniciar a ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Essa informação está errada. Quem inicia a ação penal, gente, ou é o ofendido, né, a vítima, ou o nosso MP, eles promovem a ação penal, tá? Artigo 24, inciso 8º, onde quem tem essa, inclusive, atribuição é o MP, Ministério Público. Letra B. Formular políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho. Falou em mercado de trabalho, temos que pensar no CODEFAT. Conselho Deliberativo de Fundo de Amparo ao Trabalhador. Informação que vocês vão encontrar lá no artigo 40. D. Ratificar os compromissos assumidos pelo Brasil junto a organismos internacionais. Essa informação está errada, está lá no artigo 38, que é o poder público, que inclusive, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu vou trazer aqui o dispositivo legal para vocês. Olha o que diz o artigo 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público. Observando o instituído nesse estatuto, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, entre outros. Ou seja, a competência aqui é do poder público, com suas respectivas autoridades competentes, tá? Então, a letra D é errada, vamos colocar aqui poder público. E, por fim, a E, que também está errada, instituir os conselhos para aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Errado, porque é esse sistema aqui, ó, Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, vindo com a nomenclatura CNHIS. Vocês vão encontrar lá no dispositivo do artigo 36. Tudo bem, minha gente? Então, é importante, primeiro, entendermos, obviamente, qual é a correta, o comando correto, letra C, nessa daqui, e principalmente o erro das demais. Entenderam como é o questionamento da Banca CESP? Vamos para a próxima e derradeira sobre essa temática. VUNESP 2015, mas dá para muita coisa a gente aproveitar aqui. Dentro dos conceitos trazidos pelo Estatuto da Igualdade Racial, assinalar a correta. É o artigo 1º, minha gente. É a cópia literal do artigo 1º, vindo de forma truncada, obviamente.
Se estamos pedindo uma correta, 4 estão erradas e tão e somente uma. E aí, gente, na leitura a gente mistura tudo os conceitos. É uma loucura, loucura, loucura. Então já vamos colocar ali, justificativa, artigo 1º. Discriminação racial, étnico-racial é toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, etc., já está errada. Esse conceito aqui, gente, é de desigualdade racial. Vocês vão encontrar lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 2, tá? B. Desigualdade racial. É toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça. Não. Eu até vou arriscar aqui, ó. Isso daqui, esse conceito, meus caros, é de discriminação racial. Então, olha como é truncado isso daqui, hein? Informação que vocês vão achar lá no inciso 1 do artigo 1º. Ações afirmativas são iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, desigualdade de gênero. Políticas públicas, espera aí, na verdade eu já vejo aqui as ações afirmativas, vamos trazer lá o artigo 1º. Programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção de igualdades de oportunidades. Deixa eu ver o que está. São iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Gente, não são atribuições institucionais, não é só por Estado, é pela privada também. Políticas públicas. D. São programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Na verdade, isso daqui, ó, é ações afirmativas. Vocês entendem, gente, que com o perdão da palavra vai virando uma zona aqui? E por fim, claro, a correta, desigualdade de gênero e raça é a assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres, negras e os demais segmentos sociais. Essa daqui a gente podia matar, gente, da seguinte forma. Quando fala de gênero, né, geralmente nós estamos envolvidos ali com a mulher. Então aqui é bem entre aspas, né? A gente poderia excluir com essa facilidade. Mas concorda que até a gente chegar na E, a gente já sofreu um monte ali. Primeiro que a C está totalmente truncada, né? A letra A e a letra B trazem os conceitos literais de forma também errada. Quer dizer, tem que ter muita atenção. Espero, caríssimos, que com a resolução dessas questões tenha sanado qualquer tipo de dúvida, tá? Força, fé e foco, tamo junto, tchau!